Caríssimos, bem-vindos. Mais um passo nessa construção que eu estou chamando de Introdução à Geometria Diferencial, Estudo de Curvas. Esse é o quarto vídeo nessa sequência e eu vou mostrar agora como que isso é uma coisa que teve um sentido histórico, o estudo de curvas à moda de Descartes. Eu já mostrei a tradição euclidiana, em que se estudava curvas falando das suas propriedades e não tinha nem fórmulas nem equações. Aí eu fiz 2 vídeos falando de geometria analítica, da introdução da ideia de coordenadas, e isso traz para o contexto fórmulas e equações. Então, quando eu falo curvas à moda de Descartes, a grande motivação para a aula de hoje, para esse vídeo, é observar a ideia de equação geral. Essa é uma coisa que eu só posso fazer se eu estiver num sistema de coordenadas e se eu tiver fórmulas que me levam até a equação geral. Então, com o sistema de coordenadas, o que a gente ganha em termos algébricos é que a gente passa a ter fórmulas e equações. Os historiadores da ciência, os filósofos da ciência, quando olham para a obra do Descartes, têm uma interpretação que não é única. Uma leitura bem simplista da obra do Descartes diria o seguinte, que ele introduziu álgebra para estudar geometria, que ele facilitou o estudo de geometria porque ele trouxe álgebra para o estudo da geometria. Muitos filósofos da ciência, historiadores, estudiosos da obra do Descartes dizem quase que o contrário, que o Descartes não pôs álgebra para estudar geometria, que ele interpretou geometricamente a álgebra. Bom, para nós é uma riqueza e uma coisa ótima termos essa oportunidade de trabalhar com as equações e fórmulas. Olha isso aqui, lembra da tradição euclidiana? Circunferência de centro AB e raio R. Bom, Euclides nem falaria centro AB, ele falaria o que é a circunferência de centro num ponto com um certo raio, com uma certa distância. É o conjunto de todos os pontos que distam essa distância prefixada do ponto chamado centro. Como nós temos fórmula para distância num sistema de coordenadas, então, veja bem, tem que ter sistema de coordenadas. Se eu não fixar um sistema de coordenadas, nada disso faz sentido. E tudo está sempre dizendo respeito a coisas que são escritas neste sistema de coordenadas. Então, fixado um sistema de coordenadas, eu posso determinar quem é esse ponto AB. É um ponto. Eu fixo esse raio. E eu olho, eu quero calcular, eu quero escrever fórmulas para caracterizar o conjunto dos pontos do plano cuja distância até o centro AB seja essa distância R. Então, tudo tem um olhar algébrico. O ponto genérico eu vou chamar de XY. Então, eu vou chamar esse ponto genérico de X. O centro é O. O que é a circunferência? Ela é formada pelos pontos X do plano, tal que a distância de X a O é R. Mas eu tenho uma fórmula para a distância. A fórmula da distância, na verdade, é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Eu fiz numa aula anterior. Isso é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R. A raiz quadrada disso igual a R. Quando você considera o ponto genérico XY e o centro AB, essa distância x menos a pode ser interpretada como um cateto horizontal, a distância y menos b como um cateto vertical, quadrados é a soma dos quadrados dos catetos, raiz quadrada da distância entre o A e o B. Isso é a fórmula da distância entre 2 pontos dentro da geometria analítica, seguindo agora não mais a tradição euclidiana, mas a tradição Fermat-Descartes. Eu elevo tudo ao quadrado
e eu obtenho essa expressão x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E o que eu tenho aqui? A equação geral da circunferência de centro AB e raio R. Então, ao ter um sistema de coordenadas, eu introduzo via fórmulas e chego em equações, que é o ponto de vista algébrico para tratar disso. Então, quando a gente escreve um exemplo numérico, automaticamente a gente já sabe quem é centro, quem é raio. Só no fato de eu escrever algo assim, x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4, eu já disse quem é o centro, quem é o raio e quem é a circunferência. Isto é uma maneira de indicar a circunferência cujo centro está no ponto 2, 3 e cujo raio é 2. Então, essa circunferência, eu só de escrever a equação geral, eu já sei que é essa a circunferência da qual eu estou falando. E isso é a tradição da geometria analítica. É claro que, às vezes, eu posso desenvolver esse quadrado e a equação fica um pouco mais confusa. X ao quadrado, aqui vai ter um menos 4x, vai ter um y ao quadrado, vai ter um menos 6y, aqui tem um 4, aqui tem um 9, aqui tem um 4, então mais 9 igual a 0. Quando eu olho para essa equação, x ao quadrado menos 4x mais y2 menos 6x mais 9 é aquela circunferência. Não é tão evidente. Como é que eu saio daqui para lá? Tenho que completar os quadrados. E aí toda uma manipulação algébrica que a gente vai treinando para fazer essas coisas. Uma maneira de trabalhar com intersecções. Lembra que teve um vídeo que eu falei de equação de reta, usando a ideia de vetor, mas que no fim ficava tudo em coordenadas? Então, se eu tenho uma reta escrita e se eu tenho uma circunferência escrita, eu monto o sistema, substituo uma equação na outra, eu vou achar a intersecção da reta com a circunferência. E isso, então, leva todo um estudo de curvas a partir das equações gerais. Uma outra curva, que agora já não é mais circunferência. Outro exemplo agora. Se eu escrever 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 36, isso também é uma equação geral, só que não é mais de uma circunferência. O coeficiente do x e do y estão diferentes. Normalmente esta equação geral, a gente divide tudo por 36 e a gente escreve x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. E isso é a equação de uma elipse. Elipse, na tradição euclidiana, era o conjunto dos pontos que tinha a propriedade que a distância dos pontos até 2 pontos fixos somadas dava uma constante. Aqui eu tenho uma elipse que encontra os eixos coordenados, sempre estou me referindo aos eixos coordenados, né? Observa o que acontece quando eu faço x igual a 0. Quando eu zero o x, 4y2 é 36 ou y2 igual a 9. Quando eu zero x aqui, y2 sobre 9 é 1, y2 é 9, y é 3 ou menos 3. Então, quando o x é 0, o meu y é 3 ou menos 3.
Quando o y é 0, o x ao quadrado é 4. E o x pode ser 2 ou menos 2. E aquela equação geral é a equação geral de uma elipse, que nesse sistema de coordenadas corta os eixos no 2, menos 2 no x, 3 e menos 3 no y. Mas também é uma equação geral. Ou seja, a partir de agora, nessa tradição descartiana ou cartesiana, equações gerais vão descrever curvas e curvas vão ser dadas por equações gerais. E o estudo vai numa direção extremamente rica, olhando desta forma. Na tradição da grega, as cônicas foram estudadas olhando a intersecção de planos com cones. Na tradição cartesiana, a gente vai ter um resultado extremamente rico, que dá qualquer cônica a partir de uma equação quadrática. Vou colocar o resultado na lousa. Parábolas podem ser estudadas assim também. Mas tem um grande teorema do estudo de curvas nessa moda geometria analítica, é o seguinte: se você olhar o conjunto dos pontos do plano que satisfaz uma equação com esta formulação: ax quadrado mais bxy mais cy quadrado mais dx mais ey mais f igual a 0. Isso é uma equação de grau 2 em x e y. Tem o termo x2, o y2, o xy, o x, o y e constante. Todas as cônicas se escrevem assim. E qualquer cônica se escreve assim. E qualquer coisa assim é uma cônica. E tem um teorema super bonito. A gente calcula o termo B2 menos 4AC. Olha que coincidência, o mesmo da parábola, da equação do segundo grau. B2 menos 4AC. Chama esse termo de discriminante. Se esse termo é positivo, então esses pontos todos dessa curva podem ser ou retas concorrentes ou hipérboles. Se esse discriminante é nulo, pode ser uma reta, uma única reta, retas paralelas ou parábola. E se esse discriminante é negativo, pode ser um vazio, conjunto vazio, pode ser um ponto, circunferência ou elipse. Então, esse teorema ilustra como o estudo da geometria analítica à moda cartesiana pode evoluir. O que a gente faz? A gente trabalha com as equações gerais, com o sistema de coordenadas, com fórmulas e faz a mesma análise que se fazia na matemática grega, das cônicas, só que agora é de maneira algébrica num sistema de coordenadas. Isso aqui é um dos teoremas assim, que conclui, o que a gente chama de um curso de geometria analítica. Um curso de geometria analítica, ele vai nessa direção e trabalha com as equações gerais para chegar nessa conclusão. É extremamente rico, é extremamente bonito, é super, vale muito a pena fazer esse estudo. Eu vou continuar esse meu estudo num próximo vídeo, mostrando como é que o cálculo diferencial entra nessa história. São 3 momentos. Tradição grega que perdura durante séculos. Aí
época de Descartes, Fermat, século XVI, que é a tradição da geometria analítica, e aí com o advento do cálculo, Newton, Leibniz, e aí os que vêm em seguida, a gente chega no que a gente chama de geometria diferencial, e que é uma outra maneira de olhar para tudo isso. Tá? Isso vai fazer no próximo vídeo. Legal?